Lucas capítulo 7, versículos 18 ao 35. Assim diz Lucas 7, 18 a 35. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir? Ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saísseis a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saísseis a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saísseis a ver um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, comparareis os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Oremos. Pai, fala o nosso coração, ensina-nos, Deus, a crescer. Sabemos que o teu plano é que cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura do teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Deus, a ser maiores. Ajuda-nos, Deus, ainda que a ser o mínimo no reino dos céus, mas engrandecidos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua sabedoria, pelo teu poder em nós. Ilumina o nosso entendimento e leva-nos a esse alto alvo e desafiadora meta. Assim te pedimos, para honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Qual é o melhor cidadão do estado de São Paulo? No meio de 11.451.245 habitantes, quem será que é o melhor? Ou, qual é o melhor brasileiro? Aliás, antes a gente podia pensar no estado, né? Eu falei da cidade, os 11 milhões são a cidade. No estado são 44.420.000 habitantes. Quem é o melhor paulista no estado de São Paulo? O melhor brasileiro? Mais de 212 milhões de brasileiros. Quem será que é o melhor no planeta?
tá? O planeta são 8 bilhões de habitantes. Isso em 15 de novembro de 2022. Quem é o melhor habitante do planeta? Um antropólogo, Carl Hub, acredita que desde 50 mil antes de Cristo já passaram pelo planeta 107 bilhões de humanos. Já parou para pensar nisso? Quase 12 milhões na cidade de São Paulo, quase 45 milhões no estado, 212 milhões no Brasil, 8 bilhões no planeta na nossa geração. Mas já passaram, segundo ele, 107 bilhões de filhos de mulher por esse planeta. E só um teve o privilégio de, segundo Jesus Cristo, não segundo as pesquisas, as estatísticas, segundo Jesus Cristo, ser considerado o melhor, o maior dentre os nascidos em mulher. Dá para ter noção do que João Batista significa? Nós acabamos de ler no versículo 28, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Será que nós estamos pelo menos perto desse que foi o maior na terra? Obviamente depois de Jesus Cristo, mas foi o próprio Cristo que fala sobre João Batista. O plano de Deus, a gente sabe, é ser imagem e semelhança de Cristo, não de João Batista. Mas Deus levantou grandes homens de Deus e colocou nas Escrituras como referências, como modelos a serem lembrados. O próprio apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E hoje a gente olha um pouco mais para esse que foi o maior. E olhando para esse que foi o maior, segundo Jesus Cristo, a gente aprende como Deus pode fazer que o mínimo seja maior que o máximo. Como que o mínimo pode ser maior que o máximo? Coisa que nenhum matemático conseguiria explicar para nós. Mas nas Escrituras a gente consegue ver pelo menos 4 características desse servo de Deus, desse servo de Deus tão especial, tão necessário para que o Evangelho fosse conhecido, entendido, que os 4 evangelistas falam dele. Mateus, Marcos, Lucas e João vão falar de João Batista. E aí o que a gente pode aprender sobre esse João Batista? Esse João Batista que a essa altura, ele já deveria estar preso, porque ele denunciou inclusive o pecado de Herodes, denunciou adultério de quem estava no alto comando e já estava preso. Um homem que nesse momento preso, já não sabemos há quanto tempo, esse homem que nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo, esse homem que foi primo de Jesus Cristo, então muito cedo pôde conhecer Jesus Cristo, mas que agora expõe que tem dúvida, que busca esclarecimento sobre Jesus Cristo. E essa é uma primeira característica desse grande homem, a busca por esclarecimento sobre Jesus. Um homem dessa estatura, ele não teve vergonha de reconhecer que ainda não sabia tudo sobre Jesus, de reconhecer que ele precisava conhecer e entender melhor quem era esse Jesus. Veja que o texto diz no versículo 18: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Que todas essas coisas? Bom, pelo menos a partir do capítulo 5 de Lucas, versículos 1 a 11, nós sabemos que Jesus fez uma pesca maravilhosa,
E sob o comando da palavra de Jesus, os pescadores que não conseguiam pegar nada, fizeram uma pesca maravilhosa. Nós sabemos também no capítulo 5, de 12 a 16, que Jesus cura um leproso e cura muitos outros enfermos depois daquela pesca maravilhosa. Ainda no capítulo 5, versículos 17 a 26, nós ficamos sabendo que Jesus cura um paralítico, aquele que entrou no local pelo teto, trazido pelos seus amigos. E Jesus não apenas cura aquele paralítico, faz ele levantar e andar, como perdoa os seus pecados. Também no capítulo 5 de Lucas, ainda ficamos sabendo que Jesus convida Levi, um publicano, um funcionário público do Império Romano, mesmo império que estava encarcerando João Batista. E Jesus convida ele para seguir e participa de um banquete na casa daquele Levi. Depois do capítulo 6, nós ficamos sabendo que Jesus cura um homem de mão ressequida no sábado, que ele escolhe 12 apóstolos, que ele faz um sermão da planície e que ele cura o servo de um centurião, mais um do Império Romano sendo beneficiado por Jesus. E João está no cárcere. Quem sabe tendo sido encarcerado por colegas daquele centurião. E ainda a gente fica sabendo no final do capítulo 7, um pouco antes dessa narrativa, que Jesus opera a ressurreição do único filho de uma viúva de Naim. Então, quando lemos no versículo 8, todas essas coisas foram referidas, é o que João ficou sabendo lá no cárcere, sobre o ministério de Jesus. Então, como juntar todas essas informações, como colocá-las todas de uma maneira lógica, com aquilo que João já sabia sobre as Escrituras, com aquilo que João já sabia sobre Jesus, e um João que estava ali na iminência de receber a sua sentença de morte, como sabemos que aconteceu, que a sua cabeça foi dada numa bandeja, atendendo ao pedido da filha de Herodias. Como colocar em ordem todas essas informações e responder a pergunta profunda: quem é Jesus? Quem é Jesus? Uma pergunta que muitos doutores até hoje não sabem responder, inclusive doutores em teologia. Uma pergunta que muita gente mal consegue ler, ou talvez nem consiga ler, responde com uma profundidade, uma precisão maravilhosa. Então, esse é o primeiro elemento que vemos na vida de João, esse interesse, essa curiosidade, essa busca de esclarecimento sobre Jesus. És tu ou devemos esperar outro? És tu? E veja, não é uma coisa assim tão simples. Os judeus estão até hoje com a resposta errada sobre essa pergunta. Eles estão esperando outro. Há mais de 2000 anos eles estão esperando outro. Eles não entenderam que era Jesus aquele. E ainda não tiveram o mesmo interesse, a mesma curiosidade que João Batista teve. Não tem buscado essa resposta. Mas João não se contentou com aquilo que ele sabia sobre Jesus. Ele quis saber mais, ele quis entender. Mesmo ele tendo sido tão próximo, mesmo ele tendo falado desse Jesus, no momento da sua crise, no momento da sua dificuldade, da sua aflição, da sua tribulação, ele não tem vergonha, ele manda perguntar, só não foi perguntar porque estava preso. Queridos, será que nós temos o mesmo interesse, a mesma curiosidade, a mesma humildade, de dia após dia, ir às Escrituras com essa pergunta, dizendo: quem é Jesus? É esse mesmo? Será que nós temos essa postura tão nobre, tão exemplar, de no meio das nossas crises, dos nossos medos, dos nossos perigos, querer saber Jesus? Você ainda é o mesmo? Você ainda está aqui? Você está aqui perto? Veja, quantos servos de Deus questionaram a Deus? Não de uma forma arrogante, mas de uma forma
fé. Você pega um salmo, por exemplo, como o salmo número 13, com uma pergunta: até quando, Senhor? Até quando? Os judeus na época esperavam toda a restauração do reino de Israel, esperavam a deposição dos tiranos e profanos de Roma. E, no entanto, Jesus ali fazendo as suas curas, pregando o Evangelho, não interferindo na vida política do momento. Será que a gente também tem buscado colocar em ordem as nossas ideias, os nossos pensamentos, com a busca dessa resposta? Quem é você, Jesus? Quem és tu? Cadê o Senhor? E essa postura é fundamental, sabe por quê, irmãos? Nós cremos que Jesus Cristo nos deu uma vida eterna. Veja comigo em João 17:3, o que é vida eterna? O que é vida eterna? João 17:3, o próprio Jesus nos explica. Olha só. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Nós precisamos de uma vida sem fim para conhecer a Deus, para conhecer Jesus. Se de cara nós não temos esse interesse, não temos essa preocupação, não estamos interessados em ter esse esclarecimento, acho que a gente ainda não começou. Não vou nem dizer que a gente não começou bem. Como João, um grande João, ele tinha essa busca por conhecer Jesus, por saber quem é Jesus, por esclarecer suas dúvidas sobre Jesus. Mas há uma segunda característica desse grande servo de Deus que o texto nos responde. João não tropeça no conhecimento de Jesus. Não tropeça naquilo que foi revelado sobre Jesus. O texto segue nos dizendo que quando Jesus recebe os enviados de João, recebe a consulta de João, na mesma hora Jesus dispensa de uma dose extraordinária, ainda mais extraordinária do que já tinha manifestado até ali, curando muitos cegos, muitos enfermos, expulsando muitos demônios, demonstrando ali realmente o seu poder. E muitos tropeçam exatamente nisso, achando que Jesus é só um expulsador de demônios, um curador de enfermidades, um ressuscitador de mortes, como se fosse pouco. Mas essa manifestação do poder de Jesus ajudava João a colocar toda a sua informação sobre Jesus no devido lugar. Por quê? E como lemos, isso que os enviados de Jesus viram, testemunharam e foram contar para João no cárcere, nada mais era do que o cumprimento da palavra dada ao profeta Isaías quase 1000 anos antes e que nós lemos nesse culto. Isaías 35, não é isso? Versículos 5 e 6, era justamente isso. Quando viesse o restaurador, ele faria o quê? Ele faria os cegos verem, os paralíticos andar, os surdos ouvirem. Ele ia restaurar, ele ia planar. Então, para muitos, Jesus é só isso. Mas para quem, como João, conhece as Escrituras, sabe que os sinais de Jesus apenas apontam para quem realmente Ele é, que é muito mais do que isso. É o próprio Deus que vem e tem o poder de restaurar todas as coisas, não apenas os doentes, não apenas a vida das pessoas. E aí por isso Jesus diz: bem-aventurado é quem não achar em mim motivo de tropeço. E às vezes justamente os milagres são a razão dos tropeços. Algumas pessoas buscam a Jesus só por causa de milagres. Outras pessoas tropeçam no conhecimento de Jesus por dizer que ele não faz milagres.
dizer que o sobrenatural não existe. Muitos naqueles dias, vendo o que Jesus fazia, tropeçavam no conhecimento que era dispensado sobre Jesus. Veja só, na casa de Jesus, olha lá, Marcos capítulo 3, versículo 21. Jesus expulsando demônios. Marcos capítulo 3. Versículo 21. Diz lá. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: afora-se, está louco. Estamos perto de Jesus e tropeçando em Jesus. Sabe quando você está procurando alguma coisa que você perdeu? E está ali, você está quase passando em cima da chave de casa, da chave do carro. Eles estavam diante de Jesus e não conseguiam perceber. Não é? Essa palavra tropeçar tem esse sentido de escandalizar, se enganar, de não perceber realmente a realidade. Como alguém que anda no escuro e tropeça, porque ele está vendo a realidade. E no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2, vai nos dizer, as duas vezes que aparecem em Lucas, tá? Essa palavra tropeço aparece 29 vezes no Novo Testamento, mas em Lucas apenas aqui e no capítulo 17. E no capítulo 17 diz assim: é melhor amarrar uma pedra no pescoço do que tropeçar. É inevitável que venham os escândalos, os tropeços. Mas é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar na água do que dar um tropeço desse. É lógico que não está incentivando ninguém ao suicídio, mas está dizendo: olha, é melhor morrer fisicamente do que não desfrutar da salvação da morte eterna que há em Jesus. O apóstolo Pedro nos explica melhor sobre esse tropeço. Dá uma olhada lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. É Pedro falando sobre a pedra que realmente é fundamental. E aí, capítulo 2, versículo 4 em diante, ele diz o seguinte: chegando-nos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nosso culto, nossa vida diante de Deus só é relevante, só faz sentido se tiver edificado na pedra fundamental. E olha o que ele diz aqui, versículo 6: por isso está escrito, está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram vossos. Queridos, muitos têm tropeçado ao invés de edificar a sua vida na pedra angular. Muitos têm se escandalizado, se enganado, ainda que tenham buscado conhecimento sobre Jesus. Jesus despertou o interesse de muitos, entre eles escribas e fariseus, que o odiavam, que quiseram conhecer, e fizeram o que com esse conhecimento? Tropeçaram, se escandalizaram. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12 diz: veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Os judeus tropeçaram, os judeus se enganaram, os judeus se escandalizaram sobre Jesus. Especialmente os escribas. Veja lá em Marcos de novo, Marcos 3, versículo 22 agora. Olha que absurdo.
3, versículo 22 diz: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Alguém que está diante do Rei dos Reis, está diante do Senhor dos Senhores, está diante do Santo, Santo, Santo Deus, e fala: é o diabo que está agindo nele. Tamanho do tropeço, do engano, do escândalo. Então veja, os próprios parentes de Jesus, ora falavam que ele estava louco. Quando a gente vai em Marcos capítulo 6, a gente vê que entre os seus, eles achavam que já sabiam demais sobre Jesus e diziam: mas não é o filho do carpinteiro, a gente não conhece a mãe dele, o pai dele. Então veja, muitas pessoas, ao invés de seguir o exemplo de João, que busca conhecer Jesus e que não se engana sobre quem é Jesus, muitas pessoas, ainda que buscando conhecimento sobre Jesus, ficam tropeçando na revelação do poder de Jesus. Teólogos nos nossos dias, teólogos liberais, que não acreditam que algo sobrenatural, que a física, que a química não consegue explicar, possa existir, que não conseguem acreditar que Deus faz milagres, que Deus cura câncer, que Deus cura, que Deus restaura, que Deus ressuscita. Isso é tropeçar em Jesus, isso é ser mal-aventurado, não bem-aventurado. João não se enganou sobre Jesus, João demonstrou seu interesse sobre Jesus, e mais, João proclamou aquilo que conheceu sobre Jesus. Nós vemos que depois que os emissários, os enviados de João saem, Jesus começa a falar sobre João. E que coisa gloriosa ver o próprio Rei dos Reis, o próprio Senhor dos Senhores, falando: olha, esse, dentre os nascidos de mulher, é alguém maior, não tem ninguém maior do que ele. E aí ele fala para o povo: o que vocês foram procurar no deserto? Vocês foram procurar no deserto um caniço? O caniço era uma plantinha, como uma cana. Muitas vezes as crianças até usavam como brinquedo, como flauta, ficavam balançando de um lado para o outro pelo vento. Jesus diz assim: vocês foram procurar alguém bem vestido, elegante no deserto? Não. Gente elegante fica lá nos palácios. No deserto estava gente vestida com pele de animais, como João. Gente que não participava de banquetes, mas se alimentava de mel e de gafanhotos, como João. E por que Jesus estava falando? O que vocês foram ver no deserto? Porque olha, Marcos nos faz um resumo. Marcos é o evangelho mais sucinto. Olha lá, capítulo 1 de Marcos, um breve resumo do ministério de João Batista. Marcos capítulo 1 diz lá o seguinte, Marcos capítulo 1, versículo 4 ao 8. Marcos capítulo 1, versículo 4 ao 8 diz: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelos, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias das sandálias. E eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Esse era o ministério de João, afastado, não dos palácios, num lugar que não buscava ostentação, não buscava honras, mas
dizia aquilo que foi profetizado sobre ele. Não é? Nós vimos Isaías 40, versículo 3, isso também está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que viria diante de Deus um mensageiro para preparar o caminho, para preparar aqueles que entenderiam o que Jesus começaria a fazer. Foi isso que João fez. E por isso Jesus diz assim: olha, vocês não foram ver o profeta, vocês não foram ver o caniço, vocês não foram ver alguém elegante, vocês não foram ver o profeta. Jesus disse: é muito mais que o profeta, muito mais que o profeta, porque realmente ele era sobre quem foi prometido em Isaías, foi prometido em Malaquias. O Antigo Testamento, nas suas últimas linhas, está falando de quem? De João Batista. Vejam comigo, Malaquias. João é como que uma dobradiça, é como que uma cola do Antigo Testamento no Novo. Olha só, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6 diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus falando: eu vou mandar um remédio antes da minha vinda, para que quando eu vier, vocês já estejam preparados, protegidos da minha ira. E quem que é esse remédio? É o ministério de João. O evangelista Lucas é que vai nos esclarecer. Você sabe que o evangelho de Lucas começou falando sobre João. Olha só, Lucas 1, 13 em diante diz o seguinte. Lucas 1, 13 em diante diz: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará a luz do filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo e já no ventre materno. Olha o versículo 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de quem? Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Entendeu? O Elias que seria enviado, Elias que foi um dos únicos no Antigo Testamento que ninguém sepultou, mas que foi arrebatado aos céus. E aí Deus promete que Elias viria. Na verdade, viria no Espírito, o mesmo Espírito que encheu a boca de Elias, agora enchia a boca de João Batista. E o próprio pai de João entendeu isso. Olha lá, quando Zacarias canta com alegria o nascimento do seu filho João, olha o que ele diz, Lucas 1, 76 e 77. Ele diz o seguinte: tu, menino, serás chamado de profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimir dos seus pecados. Que o próprio Lucas nos explica que foi isso mesmo que João fez. Olha só, Lucas 3, versículo 16, diz lá: disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem quem é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Versículo 18: assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. João buscou esclarecer-se e inteirar-se sobre quem era Jesus. João não se enganou com aquilo que conheceu sobre Jesus, e João proclamava quem era Jesus, proclamava quem era o Salvador. Esse era o homem que Jesus disse: na face dessa terra, esse foi o maior. Como é que a gente faz para ser parecido com ele? A gente precisa buscar esclarecer nossas dúvidas sobre Jesus. Você sabe tudo sobre Jesus? A gente precisa não se
escandalizar ou se enganar sobre quem é Jesus. Porque especialmente hoje, muitas pessoas contaminam o ensino sobre Jesus, ensinam outro Jesus, dizem que a Bíblia precisa ser atualizada e etc, etc, etc. E mais, irmãos, nós precisamos, como João, falar desse Jesus, falar do Evangelho, preparar a volta de Jesus, assim como João preparou a primeira vinda de Jesus. Afinal, 2 de Pedro 3,12 diz que nós devemos ser tais como os que vivem esperando e apressando a vinda de Deus. Como é que você acelera o relógio de Jesus para ele voltar mais rápido? Ele não vai voltar enquanto faltar um eleito nessa terra receber o Evangelho e pela fé estar salvo em Cristo Jesus. A conta é fechada, a conta é completa. Se não pregamos, os eleitos não conhecem a Jesus e não estão preparados para se encontrar com Jesus. Como João, nós precisamos pregar o Evangelho. E por fim, esse João que buscou saber sobre Jesus, que não se enganou sobre Jesus, que proclamou sobre Jesus, esse João dividiu opiniões sobre Jesus. Não pense, meu irmão e minha irmã, que quando você falar de Jesus para alguém, você vai ser uma unanimidade, todo mundo vai receber essa mensagem com o coração aberto, tranquilo, e vai concordar com tudo que você tem para dizer. Não, não é assim. Não foi assim. O texto diz, e o próprio Senhor Jesus nos conta, que, versículo 29, o povo todo ouviu, e até os publicanos, assim como o Levi, que foi chamado por Jesus, ouviu João e recebeu o que ele disse, tanto que recebeu que se batizou, foi batizado. Mas o versículo 30 nos diz que os fariseus e intérpretes da lei rejeitaram o desígnio de Deus e não foram batizados por João Batista. Ainda que ele tenha sido esse homem extraordinário, esse homem que o próprio Jesus Cristo diz, olha, nascido de mulher aqui na terra, não teve um melhor que ele muitas vezes não foi compreendido, não acreditaram no que ele falava, muitas vezes, e como às vezes a gente experimenta esse sentimento de frustração, às vezes até de incompetência no transmitir o recado do Senhor. Quantas vezes, diz para mim aí, qual pastor é unanimidade? Hernandes Lopes, Augustos, Maurício Carlinhos? Não tem nenhum servo de Deus que é unânime, que é uma unanimidade, todo mundo concorda, não tem. Não tem. E não é porque não somos unanimidade, você não é unanimidade na tua proclamação do Evangelho, que você não está imitando esse grande servo de Deus. Aliás, o próprio Jesus vai dizer, olha, o que eu posso falar dessa geração? Essa geração de menino. Eu creio que dava para traduzir aqui como moleque. Essa geração de moleque. Porque vem João Batista cumprindo todo aquele protocolo de seriedade, de exigência, de roupa de profeta, jeito de profeta, cardápio de profeta, e nem todo mundo o recebeu como profeta. Aí vem Jesus Cristo, e cada pregador, cada profeta, cada servo de Deus tem uma característica, ninguém é igual a ninguém. Vem Jesus Cristo, quem sabe mais acessível, mais próximo, entrando em casa de publicanos, entrando em lugares onde estavam ali gente que era discriminada, recriminada e também é criticada. Falaram que Jesus, aqui o texto nos diz, olha só, pois veio João Batista e dizem, tem demônio. Nós acabamos de ler aqui também falaram que Jesus era
instrumento do Beelzebub? Vem o Jesus que participa dos banquetes com os publicanos e chama Levi, chama Zaqueu, ajunta gente de toda forma. Isso aí é um glutão, é um bebedor de vinho, só vai na casa dos outros para comer e beber. Como às vezes a gente até cai em pecado e fala, tem irmão que só vem na igreja, que tem comida, tem bebida. A gente sabe que a comida e a bebida ajudam, né? Por isso que a gente sempre tem nosso almoço, nossas jantas, os momentos de comunhão são preciosos. Mas a gente sabe também que a gente não é igreja por causa da comida e da bebida. A gente é igreja, ainda que a gente não seja bem quisto por todos, a gente é igreja porque a gente está interessado em saber quem é Jesus. A gente não está enganado sobre quem é Jesus. Nós estamos aqui para proclamar a palavra de Jesus, ainda que muitas vezes o que a gente fala e o que a gente prega seja recebido com desprezo, seja recebido, muitas vezes somos tornados piadas. E é o que Jesus diz aqui: essa geração parece um menino. Essa expressão que ele usa aqui é uma geração que chorona, que reclama da música que está tocando e que não dança conforme a música. Não entendeu ainda que Jesus veio para restaurar e veio para salvar. Jesus não veio apenas para ser o melhor psicólogo, o melhor filósofo, o melhor administrador. Não, Jesus veio, Deus encarnado, para restaurar o que estava destruído pela ação de Satanás. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para trazer salvação. Assim, queridos, a gente pode ficar mais próximo desse que foi o maior nascido de mulher. Será que a gente já conseguiu chegar perto disso? Não adianta nada você ser o melhor paulistano, o melhor paulista, o melhor brasileiro, o melhor habitante do planeta, se você não for pelo menos alguém que lembra João Batista, de quem Jesus olhou e falou: ali está o melhor nascido de mulher. E queridos, mais empolgante ainda é saber que um dia, por mais que a gente seja imperfeito, pequeno e mínimo, mas crendo no Senhor Jesus, tendo Ele como nosso Salvador, interessados na vida eterna, quer conhecer a Deus, quer conhecer a Jesus, um dia estaremos no reino. E no reino, aquele irmãozinho que menos recebeu galardões, aquele irmãozinho que menos teve oportunidade de acumular tesouros no céu, aquele irmãozinho que menos se dava valor aqui na terra, ele não teve chance sequer de ser fiel, quem sabe como um ladrão da cruz, que nos seus últimos instantes recebeu a salvação e não pôde servir, não pôde ser uma bênção, quem sabe numa igreja como você, não teve todo o tempo que eu e você temos para servir ao Senhor, para agradar ao Senhor e acumular galardões e bênçãos dos céus. Sabe, esse irmãozinho, o mínimo, diz o texto, esse aí é maior que João Batista. Esse aí, porque ele vai estar restaurado, ele vai estar com a imagem e semelhança de Jesus toda nele, como é o plano de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, ainda que sejamos mínimos, temos a possibilidade de imitar esse que foi maior e temos a esperança de que um dia, no reino de Deus, seremos ainda maiores do que esse que foi o maior na face da terra. Vamos cantar, queridos?